sempre nos últimos confrontos entre Flamengo e Internacional, os dois times sempre estão propondo um jogo muito pegado, um jogo muito competitivo. Então a gente sempre vai ver Flamengo 3, Inter 1, Inter 2, Flamengo 1, Flamengo 2, Internacional 2. Então está até se criando também uma boa rivalidade, né, entre Inter e Flamengo, até pelos confrontos da Libertadores, né? Dos últimos 3, 4 anos, até os 5 anos atrás, o Flamengo e o Inter estão se batendo para conquistar Campeonato Brasileiro, quartas de finais de Libertadores, semifinais, então está se criando uma rivalidade muito boa entre ambos. Até porque os dois times estão em evidências para a conquista de título, apesar que o ano passado o Inter no Campeonato Brasileiro foi uma tragédia, e quase que foi rebaixado pela sua segunda vez, né? Bom, mas voltando para o jogo, as ponderações que eu faço desse jogo é que o Flamengo teve muita posse de bola, chutou bastante, né? Só que não foi tão efetivo nas finalizações. As finalizações que foram para o gol, o Rocher não fez. Acho que fez uma defesa importante, né? E a outra entrou no gol, que foi o pênalti do Arrascaeta, só que as outras defesas foram defesas muito tranquilas. O sistema que o Inter entrou, né, com 3 zagueiros, ele conseguiu muito bem conter o ataque do Flamengo, e o meio de campo também do Inter conseguiu barrar bem a transição rápida do Flamengo, né? O Flamengo está com esse problema, né? Desde o começo do Campeonato Carioca, né? Esse problema da transição rápida, que foi uma marca muito registrada do Flamengo no ano passado, né? Que ganhou a Libertadores, chegou na final do Super Mundial, jogou um bom jogo contra o Paris Saint-Germain, apesar de ter perdido nos pênaltis, né? Mas vale lembrar que naquela época o Flamengo já estava já no final da temporada e o Paris Saint-Germain ainda estava iniciando, né? O Felipe Luiz faz um bom trabalho no Flamengo por tudo que ele conquistou, só que ainda nesse começo de ano a gente precisa pensar se o problema atual do Flamengo, né? Eu não creio que seja um problema muito grave no Flamengo. Pode ser que seja uma questão física, né? Que o time ainda não entrou no físico ideal, porque a final de temporada do ano passado do Flamengo foi uma loucura, né? O Flamengo parando de jogar lá para o dia 15 de dezembro, 14 de dezembro, e já voltando a jogar no dia 10, no dia 8 de janeiro. E também vale lembrar também que agora as competições vão ser jogadas todas entrelaçadas, né? Campeonato estadual, com brasileiro, com Libertadores. Então eu acredito que até para esse começo de temporada, para poupar os jogadores, né, que é um ano de Copa também, acho que o Felipe Luiz está fazendo uma dosagem do elenco, né, para saber quais são as melhores peças, quais são as peças que vão corresponder, mesmo não sendo titular todo jogo, né? Então eu acredito que seja mais para ver quem tem condições mesmo de estar tentando cravar uma vaga no time titular, apesar que ele já tem um time já pré-definido. Apesar que hoje o Emerson Royal também foi uma avenida, né? No jogo, muitos ataques do Inter saíram pelo lado dele, né? E o gol do Borré foi especificamente no lado dele, né? Foi uma boa jogada do Borré, só que o Emerson Royal, desde que começou a entrar no Flamengo, jogar pelo Flamengo, ficou evidenciado essa deficiência física, não, desculpa, essa deficiência defensiva que ele tem, né? Então, meio que está sendo um calcanhar de Aquiles do Flamengo, que os times estão sabendo explorar muito bem. Há jogos que ele vai bem, mas na maioria dos jogos que ele entra, ele vai muito irregular e peca muito na parte defensiva, ou quando ele vai bem na parte defensiva, na parte ofensiva ele produz pouco. Então,
meio que deu para entender que o torcedor do Flamengo fica um pouco receoso e fica um pouco irritado com a presença do Emerson Royal no time, mas o Varela entrou hoje também, foi amarelado, mas o Varela cumpre uma função defensiva muito boa, né? Porque a partir do momento que o Varela entrou, o Bernabé ele não conseguiu ter mais a mesma liberdade que ele estava tendo no primeiro tempo, né? Porque o Inter explorou muito o lado do